faz uma revisão e eu gravo. Mas eu comecei a Mas gravar a sua novamente voz agora. tá boa, não tá falhando, não. Pelo menos para mim, não. Tranquilo. Vamos levando. O Eduardo falou que tá bem. Alguém quer falar? Vamos lá, vamos agora para o P e R. Então, prestem atenção nessa primeira tabela, nessa parte de cima aí, não é? Nesses rabiscadinhos, nos rabiscados que eu fiz lá em cima. Eu tenho na primeira coluna um P, vermelhinho, não é verdade? Aí na terceira coluna eu não tenho um R, confere. Aí lá no meio eu tenho P e R. P, chapeuzinho, R. E qual é a regra do conectivo E? Vou repetir, verdade apenas quando ambos forem verdade. Então vamos lá, prestem atenção. A primeira linha do P eu tenho uma verdade. A primeira linha do R eu tenho também uma verdade. Então, qual é o resultado que eu vou ter? Verdade. A segunda linha do P eu tenho uma verdade. A segunda linha do R eu tenho uma falsidade. Os dois são verdadeiros? Não. Então eu vou ter uma falsidade. A terceira linha do P eu tenho um V. A terceira linha do R eu também tenho um V. Os dois são verdadeiros, então o resultado verdadeiro. A quarta linha do P eu tenho um V. E a quarta linha do R, de rato, eu tenho um V. Aliás, um F, né? Qual é o resultado? Falso. Prestem atenção que daí em diante, no P de pato, que é a primeira coluna, eu tenho F, 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 F. Então, não importa mais o que vai ter no R, porque sempre vai ter um F no meio. Então, se isso vai acontecer, qual é o resultado único possível aqui? Daí em diante, F, F, falso, falso. Por quê? Porque só é verdadeiro quando tem dois Vs. Duas proposições verdadeiras. Ok, pessoal? Tá dando para entender? Agora nós vamos fazer... Tá. Beleza. Agora nós vamos fazer R e Q. Essa coluna mesmo do meio aí, ó, mesmo do meio da tabela. Eu tenho um R, chapeuzinho, Q, de quero, né? R de rato, chapeuzinho, Q de quero. Aí, para onde é que eu olho para formar ela? Eu vou olhar para o Q, que está lá no começo da tabela, onde eu tenho embaixo do Q. Eu tenho V, V, F, F, V, V, F, F. Não é isso? E debaixo do R eu tenho VF, 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 VF. Então, vamos unir agora eles? Então, agora eu vou fazer a união R e Q. Primeira linha do R, V. Primeira linha do Q, V. Então, eu só posso ter uma? Verdade. Muito bem. Tá vendo que não é coisa do outro mundo, pessoal? Não é? Segunda linha do R, É verdade. F. Você explicando agora dá para entender melhor. Muito bem. Se entender isso aqui, tudo vai ficar mais fácil depois. Primeira linha, segunda linha do R é um F. Segunda linha do V é um, perdão, do Q é um V. Então, os dois são Vs? Não, eu tenho um F aí. Então, o resultado só pode ser falso. Terceira linha do R, V. Terceira linha do Q, F. Então, V com F só pode dar F. Quarta linha do R, eu tenho um V, perdão, um F. Quarta linha do Q, também um F. Então, F com F. O cuidado que nós temos que ter é para acertar a linha, né? Aí eu fico olhando aqui e às vezes a gente perde a linha.
Então, é importante que vocês vejam, tipo, com a régua, com a caneta, para não perder essa linha, tá bom? Perder a linha no bom sentido, pessoal, daqui da apresentação, da tabela, tá bom? Não percam a linha na vida de vocês nunca. Mas vamos lá, tirando a brincadeira. Próxima linha do R. Eu tenho um V. E no Q, um V também. Então, V com V, Verdade. verdade. Próxima linha, no R, um F. No Q, um V. F com V, Falso. falso. Próxima linha, no R, eu tenho um V. E no Q, um F. V com F, falso. E na última linha, eu tenho F e F, que só pode me dar F. F. Bem tranquilinho. Pronto. Na próxima coluna, eu tenho um tracejadozinho, né, e um P. Vocês estão vendo? É um tio, né, mano? Um tio, muito bem, perfeito, perfeito. Eu tenho um tio e um P. Sabe o que significa esse tio? Esse tracejadozinho aí? Ele significa negação. Ele está dizendo não. Mas ele está dizendo não ao quê? Tá vendo ele é o quê? Ele é um tio e um P, né? Então, o que é que eu faço? Eu olho para a primeira coluna, que é onde tem um P. O tio significa que onde tiver verdade, eu vou colocar como falsidade. E onde tiver falsidade, eu vou colocar como verdade. Ou seja, ele vai inverter, ele vai trocar as posições. Vejam que no primeiro P eu tenho V, V, V e V. 4 vezes, né? Lá na primeira coluna, no P. Não são 4 vezes? Então, na negação do P, eu só posso ter o quê? F, 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 F. Agora, prestem atenção que esse mesmo P, do meio para baixo, ele é só F, né? Aquele primeiro... É só um segundinho, tem uns veículos passando por aqui com barulho. Muito bem, vamos lá. Nessa mesma coluna do P, que eu tinha V, V, V e V, agora eu tenho F, 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 F. E como eu estou fazendo a negação do P, então eu vou escrever o contrário dele. Nessa coluna que eu estou colocando as informações, eu só posso ter o que agora? V, V, V e V. Tranquilo, pessoal? Não está tranquilo? Deixa eu ver como é que o pessoal está reagindo aqui. Ah, a Vanderleia disse que já sabia um pouquinho sobre o conteúdo. Beleza, muito bom. Já ajuda. Agora, o que é que eu vou negar? Eu vou negar o que de quero. Tá bom? Então, o que é a segunda coluna da tabela, onde eu tenho... Tá vendo lá um que vermelhozinho, lá um vermelhinho? Eu tenho VV, FF, VV, FF. Então, se o tio está pedindo para eu negar o que, eu vou fazer justamente o contrário do que tem nessa coluna. Então, se ele começa com VV, FF. aqui eu vou ter que fazer o quê? FF. FF. Depois eu tenho FF. O que é que eu vou escrever aqui? VV. VV. E vou continuar. Depois eu tenho VV. O que é que eu vou colocar aqui? FF. E para finalizar, como eu tenho nas últimas duas linhas do que FF, eu vou colocar VV. Foi tranquilo? Muito bem. Agora, cuidado, que a partir de agora começa a complicar mais um pouquinho. Mas não é coisa do outro mundo, não. Prestem atenção que agora, nessa penúltima coluna, eu tenho um tio e um P, chapeuzinho e um Q. Isso significa o quê? Que eu vou pegar a coluna não P, tá certo? E vou fazer ela com conectivo I e a coluna Q. Todo mundo aí consegue identificar onde está a coluna não P?
A coluna não P é onde tem um tio e um P. Que Tu tem acabou de FF. fazer, né? Isso, nós fizemos antes dessa de Q, né? Então, a Tá coluna não... pronta. Isso, essa coluna não P, prestem atenção a ela. E agora eu vou unir ela com a coluna do Q, que está lá no comecinho. É a segunda coluna da tabela. Então, olha, na primeira linha do não P, eu tenho um F. Todo mundo está vendo isso? Que pena que não tem uma caneta para a pessoa ir rabiscando aqui. Eu adoraria que desse uma canetazinha nesse... Deixa eu ver se tem aqui ferramentas, alguma coisa assim. Não tem. Que o correto era eu estar rabiscando, né? Mas não tem. Vocês conseguem ver a setinha que eu estou balançando? O cursor do computador, não, né? Não. Ah, que pena. Que pena, mas vamos lá, então. A primeira coluna do não P é um F. Todo mundo está vendo o que eu estou vendo? Tô. Muito bem. E a primeira coluna do Q é um V. Aí, se eu faço F com V, eu só posso ter uma falsidade. Porque só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Aí percebam essa coluna do tio e o P, que é o não P. O correto é eu dizer não P, mas eu vou falando tio até vocês se acostumarem. Eu tenho F nas 4 primeiras, né? Então, olha, se tem o F, independentemente do que tiver lá na coluna do Q, vai ser tudo falso. Então, eu já posso completar aqui, ó. Mais um F, mais um F, mais um F. Agora, a partir daí, a coluna do não P, que é a do tio P, é tudo V, tudo verdade. Agora, vamos ver lá no Q. A do Q não é tudo verdade. Eu tenho no meio 2 verdades e 2 falsidades. Então, vamos unir a quinta linha do não P com a quinta linha do Q. Eu tenho VV, que dá o quê? Verdade. Opa, até pulei um aqui. Na sexta linha do não P com a sexta linha do Q, eu tenho 2 Vs também. Então, o que é que eu vou ter? Verdade. E vejam que na coluna do Q, as 2 últimas letras são Fs. Então, se tem F no meio, só pode ser falsidade. Do mesmo jeito que eu fiz... Pode falar. Eu me confundi nessa aí. Desse último V, que o senhor botou esses 2 últimos V para baixo. Só um segundo que Carla falou a informação aqui. Clica em para o apresentador que aparece. Eu não entendi não, Carla. Mas, enfim, Graci, você não entendeu as 2 últimas, foi? As 4 últimas. Tinha. Beleza, você está vendo a coluna do não P. Tô. Veja a última Não linha P, dela. né? Isso, Não do P. não P, que é um tio e um P. Você está vendo ela, que é ela sozinha, um não P. Tô Qual é a vendo. última letra que tem nessa linha todinha? Não é um V. É. Agora vá e olhe a coluna do Q. Qual é a última linha que tem na coluna do Q? A gente está vendo agora de baixo para cima, eu inverti. F. Eu tenho um F. Então, um V com F só pode me dar o quê? F. Um F. Entendeu por que tem um F ali? Uhum. Pelo amor de Deus, velho. Na penúltima linha do não P, eu tenho um V também. E na penúltima linha do Q, eu tenho um F. Então, V com F, F. Entendeu, Graci? Entendi. É porque, como a gente não está vendo rabisco, como a professora disse, né? Para a pessoa saber isso com isso, aí a pessoa se perde um pouquinho. Você está entendendo?
Uhum. É ruim de ver as linhas, eu entendi. Carla pediu para eu fazer um teste aqui, parar a apresentação. É porque se eu parar, Carla, eu perco a apresentação todinha que eu fiz até aqui, entendesse? Então, tente atualizar a tela. Se não voltar de jeito nenhum, sai e volta. Tá bom? Vamos agora para a última... Pode falar. Pode falar. Eu estou respondendo, o Vanderlei pediu que desapareceu o preenchimento para o apresentador, aí volta, entendeu? Eu sei, eu não estou conseguindo ver essa informação não, entendeu? Para o apresentador. É aqui agora mesmo parou de preencher, que você estava respondendo, mas eu estou anotando aqui ainda para desenrolar. Beleza, vamos lá. Adiante 1. Então, para onde é que eu vou agora? Última coluna, onde eu tenho não R e Q. Todo mundo está vendo? Lá na direita da tela. O não R e Q. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna do R e vou negar ela, ou seja, eu vou inverter os valores dela. E fazer o conectivo com o I. Tá bom? E fazer com o conectivo I. Então, olha, o R, o primeiro não é um V, lá na terceira coluna, eu não tenho um V na primeira linha do R. Como ele pede não R, que é um tio e um R, eu tenho que negar o R. Ou seja, se está dizendo V, eu digo agora que é F. E quando disser que é F, eu passo a dizer que é V. Então, se o primeiro R é V, eu vou negar e vou chamar de F. E a primeira linha do Q é V, verdadeiro. Então, F com V só pode ser falso. Veja aí, quem falou V, o R não é um V, a primeira linha do R não é um V. Como ele está pedindo o não R, eu tenho que mudar o valor. Se tem V, eu considero que, na verdade, é F. Então, o V da primeira linha do R passou a ser um F, tá certo? Aí, como a primeira linha do R passou a ser um F, com a primeira linha do Q é um V, então fica FV. Por isso que deu resultado negativo. A segunda linha do R é um F, de falso. Só que ele está pedindo o não R, que é a negação do R. Então, se era F, agora passa a ser verdade. Então, o F passa a ser verdade. E a segunda linha do Q é um V também. Então, V com V, verdade. Tá faltando o senhor preencher, professor, essa coluna. Eu estou preenchendo. Não estou vendo. É porque é assim mesmo, umas pessoas vão ver, outras não, mas esse material, terminando a aula, eu mando para vocês e vai estar tudo bem escrito lá direitinho, aí vocês olham com mais carinho, tá bom? Então eu vou avançar aqui. Terceira linha do R é verdadeiro, só que eu tenho que negar, eu agora chamo ele de falso. E a terceira linha do Q é um F, então F com F, falso. Quarta linha do R é um F. Já que eu estou negando o R, eu agora chamo ele de V. Quarta linha do Q é um F. Então, V com F, falso. Quinta linha do R é verdadeiro. Mas agora eu chamo de falso, porque eu tenho que mudar. Porque é o não R. É a negação do R. Então, fica um F. E a linha correspondente do Q é um verdadeiro. Então, F com V, falso.
antepenúltima linha do R, é um F. Como é um F e eu tenho que inverter, eu agora chamo de V. A antepenúltima linha do Q é um V, então V com V, verdadeiro. Penúltima linha do R é um V. Como que eu quero é um não V, que é a negação do... É o não R, aliás, que é a negação da proposição. Se está V, agora eu chamo de F. A penúltima linha do Q já é um F, e eu não vou mudar, porque não pede para mudar nada, eu considero como F. Então, F com F, falso. E a última linha de cada um, eu tenho um F do R, que passa a ser um V, e a do Q continua sendo F. Então, V com F, falso. Muito bem, terminamos a coluna do conectivo E. Alguém quer falar alguma coisa? E aí tá de boa, professor. Tá tranquilo, né? Tá de Quer dizer, eu entendo que temos que batalhar, tá bom? Temos que Pois é. batalhar. Vai dar para aprender. Deixa eu ver, a Ana Paula falou, apaga várias vezes durante a aula, mas você aperta na opção voltar para o apresentador e fica preenchido novamente. Ah, beleza, então vamos nos virando, pessoal. Agora lembrando que eu vou passar esse material para vocês e vocês depois dêem uma olhadinha. Pessoal, prestem atenção. Agora a gente vai ver a segunda tabela. Vocês estão vendo agora que essa tabela, nós temos um ou, ela agora não tem em cima lá da tabela, na primeira linha, naquelas colunazinhas, eu não tenho um ou, um o e um u, porque o conectivo mudou, agora não é mais o conectivo e, agora é um conectivo ou. Prestem atenção nessas colunas onde eu faço a união. Tipo, lá em cima eu tinha P e Q. Aí tinha um chapeuzinho, né? De cabeça para cima. Veja como é o chapeuzinho do OU. Ele agora é um V. Ele é um chapeuzinho de cabeça para baixo. Vocês perceberam isso? Que é um V. Eu tenho P, um Vzinho em cima e um Q. Não é verdade? Não mudou? Depois eu tenho um P, um Vzinho e um R. Só que eu não chamo de Vzinho, eu não chamo de chapeuzinho deitado, é só para vocês entenderem. Esse conectivo eu chamo de OU. OU. Então eu tenho P ou Q. Antes eu falava P e Q, P e R, R e Q. Não, agora é P ou Q, P ou R, R ou Q e por aí vai. Prestem atenção agora às três primeiras colunas. Eu tenho elas do mesmo jeito. Eu tenho um P, que tem 4 Vs abaixo dele, e tenho 4 Fs depois desses Vs. Na coluna do Q, desse Q aí que está vermelhinho, que é a segunda coluna, eu tenho VV, FF, VV, FF, do mesmo jeito que estava lá em cima. Toda vez se escreve desse jeito. E na última coluna, que é a do R, eu tenho VF, 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 VF. Agora vejam a mensagem que tem lá embaixo. Dá para enxergar ela? Aí eu quero dizer que no conectivo OU só é falso, tá lá, ó, falso apenas quando ambos forem falsos. Ou seja, agora só quando eu tenho F com F é que eu vou ter F também. Se os dois forem V, então é verdadeiro. Se eu tiver um V e um F, é verdadeiro. Se eu tiver um F e um V, é verdadeiro. Agora, se eu tiver F com F, aí é que eu vou ter alguém... Pessoal, alguém tirou minha apresentação. Foi eu não. Ai. Mas eu vou restabelecer aqui. Alguém assumiu a apresentação e excluiu ela. Tomem cuidado quando vocês estiverem mexendo aí na tela de vocês, tá bom? No celular, no computador.
Eu vou tentar bloquear aqui para isso não acontecer de novo. Tá abrindo, vai abrir novamente, ok? Tem um botãozinho aí, olha, assumir a apresentação. Não cliquem nele, tá bom? Eu vou acelerar aquilo lá, ó. Eu vou ter que fazer tudo aquilo de novo. Muito bem. Vamos, então, continuar. Nessa segunda tabela, qual é a condição para ser verdade? Quando for V com V, quando for V com F e quando for F com V. Quase todas as opções eu tenho uma verdade. E só é falso quando eu tiver F com F. Tá bom? Então, vamos para essa primeira coluna a ser preenchida, que é um P ou Q. Então, olha, eu tenho que ver a coluna do P e a coluna do Q. Primeira linha do P, verdade. Primeira linha do Q, verdade também. Então, V com V, verdade. Segunda linha do P, verdade. Segunda linha do Q, verdade também. Então, só posso ter uma verdade, uma proposição verdadeira. Terceira linha do P, verdade. Terceira linha do Q, falso. Verdade com falsidade, verdade. Quarta linha do P, verdade. Quarta linha do Q, falsidade. Verdade com falsidade, verdade. Quinta linha do P, falsidade. Quinta linha do Q, verdade. Falsidade com verdade, verdade. Sexta linha do P, falsidade. Sexta linha do Q, verdade. Falsidade com verdade, verdade. A partir de agora, eu vou ter a falsidade. Por quê? Porque a penúltima linha do P é um F e a penúltima linha do Q é um F também. Então, falsidade com falsidade, falsidade. Quando eu faço a união, tá certo? E a última linha de ambos são falsidades. Então, falso com falso, falsidade. Deu para entender? Isso aí já mudou. Só é falso quando os dois são falsos. Vamos agora para P ou R, que é a próxima coluna para preencher. Então, agora eu vou olhar para as colunas anteriores do P e do R. Primeira coluna do P, verdadeiro. Primeira coluna do R, verdadeiro. V com V, V. Eu vou acelerando, tá bom? Se vocês acharem que está difícil, me avisem. Segunda linha do P, verdadeiro. Segunda linha do R, falso. V com F, verdadeiro. Se eu tenho um V no meio, só pode ser verdadeiro. Terceira linha do P, verdade. Terceira linha do V, verdade. V com V, verdade. Quarta linha do P, verdadeiro. Quarta linha do F, falsidade. V com F, verdade. Quinta linha do P, falsidade. Quinta linha do R, verdade. Falsidade com verdade, verdade. Sexta linha do P, falsidade. Sexta linha do R, falsidade. Falsidade com falsidade, eu só posso ter uma. E aí? Só posso ter uma falsidade. Porque nesse caso, só é falso quando os dois são falsos. E vocês estão vendo aí que essa linha aí, do P de pato, e essa mesma linha do R de rato, eu tenho F em ambas, né? Então, só pode ser F. Penúltima linha do P, falsidade. Penúltima linha do R, verdade. F com V, verdade. Última linha do P, falsidade. Última linha do R, falsidade. F com F. Ah, meu Deus. Pessoal, cuidado quando vocês mexerem aí. Tem alguém que está boicotando a apresentação.
Eu vou ter que voltar aqui. Depois dá para identificar quem foi, galera. Se for para estar brincando, depois eu vou excluir da aula. Mas possivelmente foi acidente. Então, cuidado, porque é um assunto meio complicado, né? Então, muito bem. Eu havia respondido já, não foi essa daqui? Beleza, vamos agora para essa coluna do meio aí. Eu tenho um R ou Q. Então, agora eu vou olhar para quais colunas? A coluna do R e a coluna do Q. Então, primeira linha do R, eu tenho um V. Primeira linha do Q, V também. Então, V com V. Segunda linha do R, eu tenho uma falsidade. Segunda linha do Q, eu tenho uma verdade. Então, verdade. Tendo um V no meio, só pode dar verdade. Terceira linha do R, verdade. Terceira linha do Q, falsidade. Quarta linha do R, falsidade. Quarta linha do Q, falsidade. F com F, falso. Depois vem V com V, verdade. Depois F com V, verdade. V com F, verdade. E, por fim, F com F, falsidade. E aí, pessoal, deu para entender? Agora eu vou para outra linha, que é o R ou P. R de rato ou P de pato. Então, eu vou olhar para o R e para o P. Primeira linha do R, V. Primeira linha do P, V também. V com V, só pode dar uma verdade. Segunda linha do R, falso. Segunda linha do V, verdade. F com V. Tá bom? Terceira linha do R, verdade. Terceira linha do P, verdade. Próxima linha, F com V, verdade. Próxima linha, V com F, verdade. Próxima linha, F com F, falso. V com F, verdade. F com F, falso. No próximo, eu tenho aquela situação de novo, do tio. Um tio e um P do lado dele. Isso significa o quê? Que eu estou negando o P. O que é a negação do P? Onde tiver verdade, eu digo falsidade. Onde tiver falsidade, eu digo verdade. Então, vamos lá. Eu vou pegar a negação do P ou R. E só é verdade... Aliás, é verdade toda vez que tiver um V envolvido. Se os dois forem falsos, então eu tenho uma falsidade. Ok? Então, vamos lá. Não P. A primeira linha do P é uma verdade. Como eu quero negar, eu agora passo a considerar falsidade. Tá bom? Primeira linha do R, eu tenho uma verdade. Então, eu deixo como está. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Segunda linha do P, novamente, olha. Eu tenho um V e passo a chamar de falso. Segunda linha do R é um F de falsidade. Então, F com F, falso. Terceira linha do P, verdade, chamo agora de falsidade. Terceira linha do R, verdade, deixa como verdade, só pode dar uma verdade. Quarta linha do P, era V, chamo F. Com a linha correspondente do R sendo F, só pode ser falsidade. Quinta linha do P, F. Quinta linha, quando é F, como é o não P, eu faço a negação, eu inverto, né? Agora passa a ser verdade. Então, olha, daí em diante no P é tudo verdade. Concordam? Porque se eu tenho F, 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 4 Fs, né? No final do P, e eu vou ter que negar, todos vão virar V.
E para essa proposição, eu tendo um V, não importa o que vier depois, sempre vai ser verdadeiro. Então, para complementar a coluna, verdade, 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 verdade. Completei aqui para acelerar. Agora, o não P com o Q. Ou seja, as duas primeiras colunas. Eu vou negar o P e vou considerar o Q originalmente, do jeito que está. Primeira linha do P, V, chamo de F. Primeira linha do Q, verdade. Só pode dar uma verdade, porque é F com V. Segunda linha do P, de pato, verdade, chamo de falsidade, com V, que é a segunda linha do Q, verdade. Terceira linha do P, que é verdade, agora eu chamo de falsidade, com a terceira linha do Q, que é falsidade, só pode dar falsidade. Do mesmo jeito a próxima, falso. No P, os 4 últimos Fs eu chamo de V, não é isso? Então, independentemente do que houver na segunda coluna, sempre eu vou ter uma verdade. E, por final, eu tenho não R ou Q. O não R é eu inverter. Onde tiver V, eu chamo de F, e onde tiver F, eu chamo de V. Então, não R, primeira linha, eu tenho um V, chamo de F. Primeira linha do Q, eu tenho um V. Então, F com Q, deixa eu adiantar aqui, verdade. Segunda linha do R, eu tenho um F, chamo de V. Segunda linha do Q, verdade. V com V, verdade. Terceira linha do R, eu tenho um V, chamo de falso. Falso com falso, falsidade. Quarta linha do R, tinha um F, passa a ser V, com um F do Q, verdade. Próxima linha, eu vou ter um F com um V. Próxima linha, eu vou ter um V com um V. Eu já estou considerando a inversão, tá certo? Eu já estou trocando onde é V, colocando F, e onde é F, colocando não, porque eu deixo a letra do jeito que está, mas eu considero. Penúltima linha do R, eu tenho um V, chamo de F, F com F, falso. Última linha do R, eu tenho um F, passo a chamar de verdade. Última linha do Q é um F, deixo contar, verdade. Completei essa carreirinha aí, pessoal, essa tabela. Boa notícia. Vamos para a próxima apresentação. O que é que eu tenho? Tcharam! Outra tabelazinha para preencher, com mais 2 outros conectivos. E cada um com uma regra diferente. A regra do primeiro, que é o conectivo E, só é verdade quando os dois são verdadeiros. Regra do segundo conectivo, que foi o OU, só é falso quando os dois forem falsos. Qualquer outra situação, VV é verdadeiro, VF é verdadeiro, FV é verdadeiro. Agora, se der FF, é falso. Vejam essa tabela de cima. Eu agora tenho o conectivo C, vírgula, então. É o C, então. Qual é o desenho dele? É uma setazinha. Vocês estão vendo uma seta que tem P, uma setazinha e Q. Vamos supor que eu tenho P e essa setazinha e um Q. E não tem esse nome C, então. Não precisa, porque eu já vou considerar que essa setazinha, ela é o conectivo C, então. Também é conhecido como conectivo condicional. Então, ele tem 3 nomes. É o C, então, é o setinha à direita e o condicional. Regra do conectivo C, então. Vê lá embaixo dessa primeira tabela. Só é falso apenas quando verdade implicar em falsidade. Vocês vão entender. Vamos lá, vamos fazer o primeiro conectivo aqui. O P, se então Q. Ou seja, olhem para a tabelazinha do P e olhem para a coluna do Q. Primeira linha do P, eu tenho verdade. Primeira linha do V, do Q,
eu também tenho verdade. Então, V com V, tranquilo aqui. Do mesmo jeito é a próxima linha, ó. Segunda linha do P, verdade. Segunda linha do Q, verdade. Então, eu só posso ter uma verdade. Agora, prestem atenção a essa terceira linha. Esse é o único caso que pode dar falsidade. Todas as outras possibilidades sempre vai ser verdade. Qual é a única possibilidade de falsidade? É quando o V vier e depois dele um F. A gente que estuda lógica matemática, a gente costuma dizer o seguinte para o conectivo C, então. É falso quando verdade implicar em falsidade. Então, se eu tenho primeiro um V e depois um F, sempre será falso. Qualquer outra situação é verdade. Se eu tenho V com V é verdade, F com V é verdade, F com F, verdade também. Então, muito cuidado. Nesse caso aqui, quando um F implicar, ou seja, depois dele vier outro F, esse conectivo diz que essa é uma operação válida, ou seja, é verdade. Só é falso quando eu tiver um V e depois do V um F. Que é esse caso da terceira linha. Terceira linha do P, verdade. Terceira linha do Q, falsidade. Então, quando verdade implicar em falsidade, eu só posso ter uma falsidade. Na próxima linha, do mesmo jeito, ó. Quarta linha do P, eu tenho um V. Quarta linha do Q, eu tenho um F. Quando verdade implica em falsidade, eu tenho uma falsidade. Daí em diante, percebam que na coluna do P, eu tenho tudo F. Então, se a primeira letra é F, eu não quero nem saber o que é que vem depois. Não importa, vai ser sempre verdade. Por quê? Porque só é falso se primeiro vier um V e depois um F. Então, eu já posso jogar o V nas próximas linhas aí, ó. V, V, V e V. Tá bom? Próxima linha. P, se então R. P, se então R. Então, eu vou olhar para a coluna do P e vou olhar para a coluna do R. Primeira linha do P, verdade. Primeira linha do R, verdade. V com V. Segunda linha do P, verdade. Segunda linha do R. Quando isso ocorre, pessoal, eu tenho o quê? Então, olha, nesse conectivo aqui, prestem bem atenção, só é falso quando V implicar em F. Quando eu tenho um V e depois dele vier um F. Então, V com F, falso. Terceira linha do P, verdade. Terceira linha do R, verdade. Verdade, quando implica em verdade, verdadeiro. Quarta linha do P, verdade. Quarta linha do R, falso. Então, verdade, quando implica em falsidade, só pode dar falsidade. Quinta linha do P, F. Quinta linha do R, V. Verdade. Então, eu vou repetir, eu vou acelerar aqui, porque, olha, nas últimas linhas do P é tudo falso. Como eu não vou ter uma verdade implicando em falsidade, então eu já posso fazer tudo verdade. Tá bom? Aí agora, olha, preste atenção que aqui vai complicar um pouquinho. Eu agora tenho um Q, se então R. Por que eu disse que vai complicar um pouquinho? Porque aqui a ordem importa. Você tem que observar primeiro o Q, para depois olhar o R. Tá certo? Vejam na coluna do lado. Eu tenho R, se então P. Significaria o quê? Que eu tenho que ver primeiro a coluna do R para depois ver a do P. Aqui importa qual é a coluna que eu vejo a primeira.
Então, se está dizendo aí, veja a primeira coluna do Q, para depois ver a do R, faça isso. Não veja trocado, não. Tipo, primeiro do R para depois do P. Por quê? Porque você vai errar. Então, vamos começar a completar essa daí. Q, se então R. Coluna do Q é a segunda coluna, né? Dessa tabela. Coluna do R é a terceira. Então, vamos lá. Primeira linha do Q, verdade. Segunda linha do R. Perdão, primeira linha do R. Verdade também. Então, V com V, verdade. Segunda linha do Q, verdade. Segunda linha do R, falsidade. Então, quando falsidade implica, perdão, quando verdade implica em falsidade, ou seja, quando eu tenho um V e depois do V vem um F, então é falso. Terceira linha do Q, falsidade. Terceira linha do R, verdade. F com V, verdade. Quarta linha do Q, falsidade. Quarta linha do R, falsidade. Falso com falso, aqui dá o quê? Verdade. Tá bom? Expliquei várias vezes. Nesse conectivo, no C, então, mesmo eu tendo duas falsidades, o resultado vai ser uma verdade. Quinta linha do Q, verdade. Quinta linha do R, verdade. V com V, verdade. Sexta linha do Q, verdade. Sexta linha do R, falsidade. Então, V com F, falso. Próxima linha, um F, depois um V, verdade. Última linha, um F, depois um F. F com F, verdade. Agora eu vou ver ao contrário. Primeiro eu vou ver o R, para depois ver o P. Primeira linha do R, verdade. Primeira linha do Q. Agora é do P, né? Perdão. É o R, que é a terceira coluna, com o P, que é a primeira coluna, tá bom? Então, primeira linha do R é verdade. Primeira linha do P, de pato, verdade também. Verdade implicando em verdade, só pode dar uma verdade. Segunda linha do R, falsidade. Segunda linha do P, verdade. Então, F primeiro, depois o V, verdade. Aí você pode se perguntar, mas o professor, mas na tabela o P não vem antes do R aí? Eu não vou olhar para isso, eu vou olhar para o que é pedido naquela informação. Então, naquela informação, lá naquela coluna do meio, eu tenho um R, C, então P. Tá bom? Então, eu primeiro olho o R para depois olhar o P. Terceira coluna, terceira linha do R, verdade. Terceira linha do P, verdade. Verdade com verdade só pode implicar. Implicar, pessoal, significa resultar. O resultado, tá bom? É o mesmo que dizer implicou em. Quarta linha do R é uma falsidade. Quarta linha do P, verdade. Então, um F primeiro e um V segundo, verdade. Aí agora eu tenho na quinta linha do R, eu tenho uma verdade, e na quinta linha do P eu tenho uma falsidade. Então, para o conectivo C, então, quando eu tenho uma verdade implicando em falsidade, o resultado, falsidade. Próxima linha. No R eu tenho um F. E no P eu tenho um F também. F com F, verdade. Penúltima linha do R, verdade. Penúltima linha do P, falsidade. Quando verdade implicar em falsidade, é falso. Última linha do R, falsidade. Última linha do P, falsidade. F com F, verdade. Próxima coluna, eu tenho um não P, se então Q. Eu tenho um tiozinho, né, um tracejadozinho, com um P e uma setinha ligando ao Q. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar a coluna do P negando ela. Em raciocínio lógico, quando a gente fala negar a coluna, é porque eu vou inverter o resultado.
onde tiver V, eu vou considerar F, e onde tiver F, eu vou considerar V. E ele aí manda negar a coluna do P, que é a primeira coluna. A primeira coluna do P eu tenho o quê? Verdade, 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 verdade. 4 verdades, né? Eu agora considero que são 4 falsidades. E os últimos 4, eu tenho F, 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 né? E agora eu considero que seja verdade, 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 verdade. Eu inverto. Porque ele está negando essa coluna. Então, é o contrário dela. E a coluna do Q, que é a do lado. Então, olha, o correto a gente fala assim, olha. Não P, se então Q. Mas eu vou falar o nome da linha. Então, olha, primeira linha do P, verdade, considero que é falso. Então, falso com o que eu tenho na primeira linha do Q, que é a verdade. Então, F com V, verdade. Próxima linha, F com V novamente, verdade. Terceira linha, F com F, verdade. Próxima linha, F com F, verdade. Próxima linha do P, todas são F, né? Mas eu vou chamar de verdade. Então, verdade com verdade, verdade. Verdade com verdade, verdade. Penúltima linha do P, considero que seja uma verdade. Penúltima linha do Q, falsidade. Então, quando a verdade implicar em falsidade, só pode resultar em falsidade. Última linha do P, verdade. Última linha do Q, falsidade. Então, quando a verdade implicar em falsidade, é falso. Eu vou repetir esse procedimento agora para a próxima coluna, que agora é não P, se então R. Não P, se então R. Então, eu vou considerar a coluna P e vou trocar os sinais. Onde tiver verdade é falso, onde tiver falso é verdade. E vou considerar a do R normal. Por que eu considero a do R normal? Porque não tem nenhum tio, nenhum tracejadozinho acompanhando o R, só tem acompanhando o P. Então, vamos lá. Primeira linha do P, falso. Primeira linha do V, verdade. Quando a falsidade implicar em verdade, é verdadeiro. Segunda linha do P, falsidade. Segunda linha do R, falsidade. F com F, verdade. Terceira linha do P, falsidade. Terceira linha do R, verdade. Então, F com verdade, verdade. Quarta linha do P, falsidade. Quarta linha do R, falsidade também. Então, quando eu tenho FF, só pode dar verdade. Daqui em diante, onde tiver o F no P, eu já vou chamar de verdade, tá bom? Então, quinta linha do P, verdade. Quinta linha do R, verdade. Verdade com verdade, verdade. Sexta linha do P, verdade. Sexta linha do R, falsidade. Então, quando a verdade implicar em falsidade, lá no final eu coloco o quê? Falsidade. Penúltima linha, V com V, verdade. Última linha, V com F, falsidade. Aí agora eu vou para a última coluna. Eu tenho um não R, se então P. Ou seja, eu vou olhar para a coluna do R e vou dizer que ela é ao contrário. Onde tiver V, eu chamo de F, e onde tiver F, eu chamo de V. Então, eu vou acelerar porque nós temos 15 minutos. Então, vamos lá. Primeira linha do R é V, mas agora eu chamo de F. Primeira linha do P, verdade. Então, F com V, verdade. Próxima linha, V com V, verdade. Próxima linha, F com V, verdade. Próxima linha, V com V, verdade. Próxima linha, F com F, verdade. Próxima linha, V com F, falsidade. Próxima linha, F com F, verdade. Próxima linha, V com F, falsidade. Vamos agora para o último conectivo. Ufa, respirem fundo aí. Aquela respirada,
Bota o pescoço para um lado, bota o pescoço para o outro, bota o pescoço para trás, para frente. Dá uma respirada Professor, bem. Oi. quando a gente vai tirar a habilitação, dizem que a gente vai fazer o exame de doido, né? Mas o exame de doido é esse, viu? Eita, eles Minha vêm aí Nossa Senhora, brincando. eu acho que eu vou sonhar hoje com tanto FV, FV. Eu entendo, eu entendo. E a primeira vez que vocês vêm, para quem vê, né? Aliás, na primeira vez eu sei que é difícil. É confuso, né? Eita, Mas se acostuma. Agora, olha, preste a gente passando atenção. esse teste, tá feito na vida. Ah, é, não, esse semestre é o mais difícil de todo o curso. Se vocês passarem esse semestre, pode dar risada que daqui para frente vocês passam brincando, viu? Então, ó, se você for fazer um concurso para a área de administração, de contabilidade, de economia, de engenharia, qualquer concurso de nível superior, até para profissões que não tem nada a ver com administração e contabilidade, se for curso, ó, para o pessoal que quer ser policial federal, qualquer concurso, exigindo um nível superior, vocês têm que responder isso aí. Então, aproveitem que, além de ser um conteúdo importante para quem quer aprender a programação em computador, também quem quiser um dia prestar concurso público na área de ensino superior, seja qualquer área, tá certo? Vocês vão se deparar com um raciocínio lógico matemático. Ele está em todo lugar, viu? Última tabela, pessoal. Essa é a tabela do conectivo. Olha, ele é um nomezinho maior. Vejam lá, ele é o C, somente C. É o C e somente C. Tá bom? Vejam qual é o desenho dele. Ele é uma seta dupla. Setinha para um lado, setinha para o outro. Se não tivesse esse nome C, somente C, eu consideraria o quê? Eu saberia que ele é o C e somente C, porque tem a setinha dupla. Qual é o terceiro nome que ele tem, além de C e somente C e o setinha dupla? Ele é o conectivo bidirecional. O que é bidirecional é que tem duas direções. E qual é a regra dele? A regra dele está lá no final da tabela. É verdade apenas quando os valores forem iguais. Ou seja, eu vou ter o V quando eu tiver V e V, verdade. Quando eu tiver F e F, verdade também. Agora, se eu tiver V e F, ele é falso. Se eu tiver F e V, ele também é falso. Só é verdade quando os dois forem iguais. V e V, verdade. F e F, verdade. Beleza? Vamos então responder a primeira coluna a ser preenchida. Eu tenho P, C e somente C, Q. Ou seja, eu tenho o P, setinha, dupla, Q. Então, eu primeiro olho a coluna do P, para depois olhar a coluna do Q. Primeira linha do P, verdade. Primeira linha do Q, verdade. Só posso ter uma verdade. Segunda linha do P de pato. Segunda linha do Q de quero, verdade. V com V, verdade. Agora começa a falsidade, ó. Terceira linha do P, verdade. Terceira linha do Q, falsidade. V com F, falso. Se repete embaixo, né? V com F, falso. Próxima linha, F com V, falso. Professor, Próxima não linha, entendi. eu volto. Vou repetir aqui, olha. Esse é o último que vocês têm que aprender. É o último conectivo. É o conectivo C e somente C. Aí olha como é que ele funciona. Ele só é verdade quando os dois valores são verdadeiros, perdão, quando os dois valores são iguais. Então, se eu tenho de um lado um V e do outro lado um V, ele é verdadeiro. Se eu tenho de um lado um F e do outro lado um F também, ele é verdadeiro. Ele só é falso quando eu tenho um valor diferente do outro.
Entendeu essa explicação? Quem falou anteriormente entendeu isso agora? Ele é verdadeiro quando eu tiver V e V e FF. Ele é falso quando eu tiver V e F, F e V. Tá bom? Então, vamos voltar e responder a primeira linha. E eu tenho aqui o P, C e somente C, Q. Não é? Então, P, setinha dupla, Q. Então, eu vou olhar primeiro para a coluna do P, depois para a coluna do Q. Primeiro para a coluna do P de pato, depois para a coluna do Q de quero. Primeira linha do P, verdade. Primeira linha do Q de quero, verdade também. Verdade com verdade, verdade. Segunda linha do P, verdade. Segunda linha do Q, verdade também. Verdade com verdade, verdade. Terceira linha do P, verdade. Terceira linha do Q, falsidade. Verdade com falsidade, falso. Porque são diferentes. Só é verdade quando eles forem iguais. Quarta linha do P, verdade. Quarta linha do Q, falsidade. Valores diferentes, falso. Quinta linha do P, falsidade. Quinta linha do Q, verdade. Valores diferentes, falso. Sexta linha do P, falsidade. Sexta linha do Q, verdade. Falsidade com verdade, falso. Penúltima linha do P, falsidade. Penúltima linha do Q, falsidade também. Falso com falso, verdade. Última linha, falso com falso, verdade. Valores iguais sempre dá verdade. Valores diferentes sempre dá falsidade. Para esse conectivo aí, o C e somente C. Deu para entender? Deu. Vamos avançar. Pode falar. Eu pensei que alguém queria falar, mas então vamos continuar. Próxima coluna a ser preenchida. P, Professor, C e somente... Oi. então, nesse caso do se somente se, não importa a ordem, né? Digamos, quando chegar no R somente, não, se somente R e o P, no caso, não importa a ordem que eu faço, né? Porque como os valores têm que ser iguais, então não importa se é da frente para trás, de trás para frente, não é isso? Perfeito, Felipe. Só importa a ordem, na verdade, no C, então, que é o anterior. Entendesse? Mas, Tô assim, entendendo. eu gosto de ensinar que respeitem a ordem para não se confundir depois. Meu Deus, qual é o que tem que respeitar a ordem? Aí você pode se Uhum. confundir, entendendo? O único que tem que respeitar a ordem, tipo assim, ver primeiro essa para depois ver a outra, é no C, então, porque tem aquela regra. Verdade não pode implicar em falsidade. Aí tem que olhar a ordem. Nesse de baixo aí, realmente não precisa observar a ordem. Mas eu vou continuar ensinando que vocês olhem a ordem, só para não confundir. Mas você está certíssimo, tá bom? Ok. Então vamos lá. Próxima coluna. P, se somente se R. Então agora eu vou olhar para a coluna do P e depois para a coluna do R. Primeira linha do P, verdade. Primeira linha do R, verdade. Então eu só posso ter verdade. Segunda linha do P, verdade. Segunda linha do R, falsidade. Valores diferentes, falso. Terceira linha do P, de pato. Terceira linha do R, de rato, verdade. V com V, verdade. Quarta linha do P, verdade. Quarta linha do R, falso. V com F, valores diferentes, falso. Sexta linha do P, falso. Sexta linha do R, verdade.
F com V, falso. Próxima linha, F com F, verdadeiro. Penúltima linha do P, F, penúltima linha do R, V, falso. Última linha dos dois, F e F, verdade. Tá bom? Valores iguais, verdade. Não importa se é V e V ou FF. Se for igual, é verdade. Próxima coluna, Q, se somente R. Então, eu olho para a coluna do Q, para depois olhar para a coluna do R. Primeira linha do Q, de quero, V. Primeira linha do R, V. V com V, V. Segunda linha do Q, V. Segunda linha do R, F. V com F, falso. Terceira linha do Q, F. Terceira linha do R, V, falso. Próxima linha, F, F. Valores iguais, verdade. Próxima linha, V, V. Valores iguais, verdade. Próxima linha, verdade com falsidade, valores diferentes, falso. Próxima linha, falsidade com verdade, falso. Última linha, F com F, valores iguais, verdade. A próxima, pessoal, é o R, se então, se somente C, P. Então, eu olho para eles, R e P, eu vou dar uma acelerada, que já vai dar 10 horas, para a gente bater um papo. Então, eu vou responder bem rápido, vocês vão ver no YouTube depois, eu vou mandar esse vídeo, e vocês veem com mais calma. Então, R e P, eu tenho primeira linha do R, V. Primeira linha do P, V. V com V, verdade. Próximo, F com V, falso. Próximo, V com V, verdade. Próximo, F com V, falso. Próximo, valores diferentes, falso. Próximo, valores iguais, verdade. Próximo, valores diferentes, falso. Próximo, valores iguais, verdade. Outra coluna, o não P, que é quando eu pego a coluna e nego ela, ou seja, onde tiver V eu chamo de F e onde tiver F eu chamo de V. Se, somente se, que. Então, de forma mais acelerada, para a gente adiantar aqui, tá bom? E ainda bater um papo rápido. Não P e R. Primeira coluna, F com V, falso. Segunda linha, F com F. Pessoal, esse aqui era para ser um V, tá certo? De tanto colocar a informação aí. Ah, não, perdão, eu estava olhando para o R. Tem que olhar para o V. É falso mesmo. Perdoe-me. Tá certo. Vocês estão vendo que eu estou tendo que negar o P e depois olhar para o Q. Eu coloquei meu dedo na tela aqui e coloquei primeiro no P, depois eu fui no R. Mas tá certo, então. Então, considerando que o P agora é F e o Q é verdadeiro, então valores diferentes, deu falso. Segundo, F com F, verdade. Tá bom? Porque a terceira linha do P é uma verdade, mas como eu quero um não P, eu estou negando, então ele passa a ser F. Então, F com o F do Q, de quero, F com F, verdade. Próximo, F com F, verdade. Próximo, V com V, verdade. Próximo, V com V, verdade. Próximo, V com F, falso. Próximo, V com F, falso. Agora sim, não P e Q. Na verdade, eu não posso nem dizer não P e Q, não. É não P, C e somente C, Q. Porque existe o conectivo E. Então, isso poderia confundir. Negando o P, onde é V passa a ser F, onde é F passa a ser V. Então, de forma acelerada, F com V, valores diferentes,
falso. F com F, verdade. F com V, falso. F com F, verdade. V com V, verdade. V com F, falso. V com V, verdade. V com F, falso. Na última coluna, agora eu nego o R. Então, onde tiver V no R, eu chamo de F, e onde tiver F no R, eu chamo de V. E a outra coluna que eu vejo é a coluna P. Então, F com V, falso. V com V, verdade. F com V, falso. V com V, verdade. F com F, verdade. V com F, falso. F com F, verdade. E a última, falso. Porque na última linha do R é um F, mas agora eu chamo de V, porque é o não R. Com a última linha do P sendo F, valores diferentes, falso. Muito bem, eu tinha esse exercício aqui ainda para passar, eram algumas questões, que nessas questões a gente usa esses conectivos. O que cai em concurso, na verdade, é isso aí, ó. É uma pergunta como essa. Observe as proposições a seguir. Paulo é geógrafo e Maria é engenheira. Aí tem a segunda proposição. Aí você vai ter que identificar aí o que é P, o que é F, perdão, o que é P, o que é Q, o que é R. Vai ter que encontrar os conectivos, ver essa primeira frase aí, olha. Paulo é geógrafo e Maria é engenheira. Tá vendo esse I? Esse I significa que nós teríamos que usar a regra do I, que é aquela primeira lá, que só é verdade quando os dois são verdadeiros. E por aí vai. Mas calma por hoje. Eu vou parar a apresentação. E agora deixa eu olhar para vocês. E aí, deixa eu melhorar minha luz aqui. Muito bem, pessoal. Podem agora ativar vossos microfones e vamos bater um papo aqui. Eu quero ver o que é que vocês têm para dizer. Vamos fazer aquela história... nos exercícios. Verdade. Quem tiver vendo muitas pessoas... Edjane, tu que sempre vê muitas pessoas na tela, tira um print aí novamente e põe lá no grupo. Eu só estou vendo uma pessoa aqui. Eu vou tirar agora que eu só vou... tire lá a gravação, professor. Ai, meu Deus. Gravação, verdade. Muito bem lembrado. Parei a gravação.